Na aula de hoje, então, nós vamos começar falando da colheita da cenoura. Das últimas etapas, a última etapa de campo, né? Mas não a última da cenoura. Depois nós temos a parte de classificação, beneficiamento, mas a última etapa aí do campo, a colheita. E como a professora sempre fala para vocês, assim como todas as outras etapas, a colheita sendo feita na época certa, sendo feita da forma correta, com os cuidados necessários, é de suma importância para manter a qualidade desse produto. A colheita ela pode ser totalmente manual, isso para pequenos produtores, produtores em agricultura familiar, né? Semi-mecanizada, como ocorre na grande parte aí do Brasil, e a totalmente mecanizada, que também já temos áreas no Brasil, em outros países também, como os Estados Unidos, se utiliza bastante a mecanizada, totalmente mecanizada. Quanto tempo depois de fazer a semeadura leva, né, para iniciar essa colheita? De 80 a 120 dias. Esse intervalo aí que temos é de acordo com a cultivar, de acordo com a época de cultivo. Tudo isso vai interferir nesse ciclo aí, tá? A cultivar, tem cultivares um pouco mais precoces, outras não mais tardias, de ciclo médio. A colheita manual, só mostrando aí uma ilustração, né, pessoal? É feito arrancando, assim como quando a gente planta na horta de casa, quando a gente planta na horta lá no instituto, como a gente sempre faz, né? É arrancando mesmo a raiz manualmente, né? É a forma aí que os produtores menores, os produtores utilizam, né? Já que investir num sistema de colheita mecanizada é só viável quando você tem uma extensa área de produção e até o semi-mecanizado também. O semi-mecanizado é aplicado em grandes áreas de produção no Brasil, inclusive aqui no nosso estado de Minas Gerais, que tem um destaque na produção de cenoura nacional, e gasta muita mão de obra, porque o semi-mecanizado, ele é feito dessa forma, passa esse implemento, tem outros tipos de implemento, aqui mostrando esse, né, que esse aqui é um bem simples, né, até adaptado, né, que é uma lâmina toda de metal, né, acoplada aí no trator, no sistema hidráulico do trator, e ele vai ser colocado abaixo, dentro do canteiro, para afofar o solo, para facilitar esse processo, para arrancar as raízes, para ficar mais fácil de retirar essas raízes do solo. Aí vocês estão vendo na imagem à direita, né, os trabalhadores já catando, depois que passa esse implemento, vem quebrando a parte das folhas ali, né, da cenoura, e encaixotando essas raízes para ser levadas para um galpão de seleção. Elas não vão dessa forma já para ser vendidas, não. Elas vão ser selecionadas, vão ser retiradas cenouras tortas, cenouras podres, sendo selecionadas por tamanho, né? Para ser comercializada e, claro, lavadas também, tá? Você nunca chegou no mercado e viu lá a cenoura toda suja de terra, né? Acontece de ter um pouquinho, mas elas são lavadas para chegarem aí com uma boa qualidade, uma boa visão, né? Um aspecto visual bom aí ao consumidor. E temos a colheita totalmente mecanizada, que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é um implemento, que ele vai arrancando, ele pega a planta pela parte das folhas, vai retirando do solo e já vai cortando, ele tem um sistema de corte que vai tirando as folhas e recolhendo só as raízes, e depois essas raízes vão ser levadas para ser lavadas, selecionadas. Após a colheita, após a retirada dessas cenouras do solo, isso quando é feito esse arranque manual ou semi-mecanizado, é feito ali quebrando a parte das folhas e separando da raiz. Lá no galpão de seleção, essas cenouras vão ser lavadas, vão ser selecionadas e classificadas de acordo com tamanho, defeitos, né? Em caixas ou sacos próprios e vão ser comercializadas. A classificação é feita conforme porcentagem de defeitos. A gente já vai falar um pouquinho sobre a questão de classificação. Os pequenos produtores.
Usam um sistema simples de lavagem das raízes, né? Fazem uma seleção manual também. A seleção é importantíssimo para que ele obtenha bons valores para o seu produto, para as raízes. Ele não vai vender tudo misturado ali, raiz com defeito, raiz torta, com raiz com calibre menor e raiz com calibre mais aceitado pelo consumidor. Ele vai separar para pôr no mercado em melhor valor agregado esses produtos de melhor qualidade. Os grandes produtores, eles já têm um sistema ali nos galpões que lavam, secam, classificam, tudo bem automatizado, né? Mas ainda se usa mão de obra na parte de seleção. A seleção, o acondicionamento é feito manualmente. Agora, a questão de tamanho, já tem alguns equipamentos que já fazem isso de forma automática, né? Automatizada. A classificação com relação ao comprimento. Tem a classe 10, que são classificadas raízes, né, de cenoura, com 10 a menos 14 centímetros. Então, de 10 a 13,9. A classe 14 são raízes de 14 até 17,9 de comprimento. A classe 18, raízes com 18 até 21,9. 22, a classe 22 vai raízes que tem de 22 centímetros até 25,9. E a classe 26, raízes que tem aí comprimento maior, né, que 26,5. Também são classificados, vocês lembram que a gente sempre fala aqui na parte, qualquer produto agrícola que a gente estuda, que tem as classificações de categoria, extra, categoria 1, 2 e 3, né, que a gente sempre às vezes vê lá, em uma embalagem mesmo de produtos que mostram lá que ele é de categoria extra, né? Essas categorias vão levar em consideração os defeitos. Os defeitos graves, né, que tem cenoura, podridão mole causada por fungos, por algumas bactérias do solo, deformação, podridão seca, o ombro verde, quando aquela parte de cima da raiz fica esverdeada, isso também é considerado um defeito grave, ombro roxo, que ela tá lenhosa. Já viram cenoura que você às vezes vai cortar, ela não tá macia, parece que é um caule. Então isso é um defeito grave. Cenouras com raízes murchas, rachadas, danos mecânicos, quebradas, né? Injúrias por pragas, tudo isso é considerado defeito grave. Quando a gente fala praga, um dos insetos praga que afeta a raiz, né, é a fase larval da diabrótica especiosa, a fase que é conhecida como vaquinha ou brasileirinho, que é a larva alfinete, que danifica as raízes da cenoura. Na fase larval, elas são do solo. Aqui mostrando algumas imagens, segundo a CEAGESP, né, dos defeitos graves de raízes da cenoura. O ombro verde ou ombro roxo, com essa coloração aqui na parte superior da raiz, podridão mole, raiz lenhosa, que ela é dura, né? Isso aí para usar na cozinha é bem difícil, né? Para cozinhar tudo, então é considerado um defeito grave. Deformações, essas deformações são causadas inclusive por obstáculos físicos no solo, no desenvolvimento. Ele tem um torrão de solo, uma pedra, e gera deformação, ou por alguns outros aspectos, né? Podridão seca, que é aquelas manchas escuras causadas por alguns patógenos, raízes murchas, por isso que lá no campo, para evitar que a raiz fique murcha, é só retirar do solo a quantidade que vai ser conseguido colher naquele dia, não pode simplesmente passar aquele implemento para afofalar, deixar as raízes expostas por uma semana e depois vir tirando. Não, aquilo ali é feito à medida que os colhedores conseguem fazer aquela colheita naquele dia. Porque se ela ficar exposta ali ao sol quente, ela vai perder a água e vai ficar murcha. Cenoura rachada, que por aspectos aí de variação osmótica no solo e outros problemas de anomalias fisiológicas podem causar rachaduras. Danos mecânicos, na hora da colheita, do transporte, teve algum dano superficial, é considerado também um defeito. Injúrias por pragas, por fitopatógenos, como os nematóides, né? Os nematóides de galha,
Inclusive esse aqui, ó, injúrias por nematóides, aquelas galhas, né, formadas pelos nematóides do gênero Meloidógeno. Então, depois que teve a seleção pelo tamanho, tirou aí alguns defeitos, por exemplo, podridão. Isso aí não tem como comercializar, né? Elas têm que ser descartadas. Esses defeitos que não tem o que fazer com essa cenoura, não tem como processar, por exemplo, em cenouras baby. Agora, cenoura com deformação assim, ela pode ser processada em cenouras baby, né? As cenouras aí quebradas também, com dano mecânico, todas essas não são jogadas fora, elas são aproveitadas em um outro processamento. Então, podem ser vendidas em caixas aí de papelão, nesses sacos, igual aqueles sacos que transportam batata também, que eles são perfuradinhos, né? Parece uma rede, para possibilitar a troca gasosa entre o meio interno e externo, evitar podridões, né? Também temos as caixas de plástico, né, que são muito usadas aí na comercialização de produtos no SEASA. Caixas de papelão ondulado, dependendo aí para exportação, o transporte tem que ser mais cuidadoso, né? Caixas de papelão, para ter uma bom armazenamento aí dessas cenouras, para possibilitar que elas cheguem com boa qualidade. O processamento, né, que eu falei para vocês, que além da cenoura in natura que a gente encontra aí no mercado, nós também temos as cenouras processadas. Um exemplo que eu citei, né, as cenouras baby, ou também chamadas de cenourete, ou catetinho. Catetinho é porque ela tem esse formato arredondadinho. Para produzir esse tipo de cenoura, né, as cenouretes ou a catetinho, ou chamado de cenoura baby, nos Estados Unidos muito produzido, cenouras quebradas, cenouras com defeito, elas são reaproveitadas. Nos Estados Unidos, como tem uma saída muito grande, eles usam até a cenoura perfeita que é colhida no campo para produzir essas cenouras baby, né? Elas passam numa máquina que vão modelar elas com esse tamanho, elas são embaladas a vácuo para ser vendidas nos mercados, nos supermercados, né? Ou também podem ser processadas em conservas, mas o mais que eu vi, assim, nunca comi, na verdade, né? Mas já vi aí na internet a questão da venda delas a vácuo, tá? Outros produtos que podem ser produzidos através de cenoura. A Selecta, vocês já compraram aí aquelas latinhas que vem milho, vem ervilha, cenoura, até congelada, Selecta congelada vem brócolis, vem couve-flor, cenoura em cubinhos, né? Farinha de cenoura, que é muito pouco comum que a gente encontra, mas é uma possibilidade para incrementar a alimentação com relação à vitamina A nas dietas. Por exemplo, tem criança que não gosta muito de comer verduras, legumes, então a farinha de cenoura colocada ali numa papinha, colocado no feijão, pode ser uma forma de incrementar essa alimentação dessa criança, até mesmo cozinhar, né, essa cenoura junto com o feijão, isso para aumentar o fornecimento de vitamina A, da qual as cenouras são ricas, né. Alimentos infantis, papinhas, né, também, é uma forma em que a cenoura entra como um produto processado, sopas instantâneas, são alguns exemplos de processamento da cenoura, usado na indústria, né. Isso aqui, pessoal, é matéria-prima para a produção, por exemplo, das cenourete, que é a cenoura baby, que são pedaços de cenoura, por exemplo, chega lá do campo quebrada, tá? Com esse formato mais alongado, pedaços da cenoura mais alongado, podem ser utilizados aí na produção das cenouras baby. Fragmentos da cenoura com um diâmetro maior, só que comprimento menor, pode ser usado no processamento da catetinha, aquela arredondada. E esses fragmentos menores podem ser aí matéria-prima para a produção de farinha de cenoura vendida a vácuo ralada, rodelas de cenoura e até selecta de cenoura. Aqui temos um fluxograma da produção da cenourete do catetinho, né?
É feita a classificação e o corte das raízes de cenoura, geralmente aqui, pessoal, no Brasil, mais utilizado para essas cenouras com defeito, torta, que tem um menor valor comercial para ser vendida in natura por defeitos, defeitos de estar quebrada, torta, né? Então, elas são selecionadas, cortadas, né? Matéria-prima para a produção de catetinha, ela tem um comprimento menor, parte ali maior diâmetro da raiz, né? A matéria-prima para produção de cinorete, aquela parte mais comprida da raiz, ela vai para um processamento que vai fazer um torneamento dessa parte da raiz, produzindo as cenourinhas, né, a cinorete ou o catetinho, e depois sendo sanitizados, passados por um processo para desinfecção, e são embalados a vácuo. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre o processo da produção de cenouras baby, tá? Aqui, para nós finalizarmos esse tópico, vamos falar um pouquinho de custo de produção. Isso aqui é uma Embractalices, e aqui mostra a porcentagem do gasto total para cultivar 1 hectare de cenoura. A cenoura, do jeito que ela é cultivada no Brasil, em que a maioria das nossas áreas a colheita é feita semi-mecanizado, com o uso de muita mão de obra, então a parte aí de mão de obra na colheita, né, gasta aí uma boa parte da porcentagem dos custos. Uso, por exemplo, toda a área tem que ser irrigada, os equipamentos de irrigação, os implementos utilizados ali no preparo do solo, nas pulverizações, tudo isso também entra dentro desses custos de produção. As máquinas e equipamentos de irrigação são responsáveis por 31% dos gastos. Isso aqui, como eu disse para vocês antes da gente começar a aula, adubos, corretivos, como a gente está falando de equipamento de irrigação, gasto com energia na irrigação, isso é bem variável, né? Mas principalmente adubo acompanha o preço do dólar, então isso aqui para alguns anos pode representar mais do que 26% os adubos e corretivos, tá? A mão de obra inicial, mão de obra para os trabalhadores ali que vão conduzir o trator, 3%, adubos e corretivos, 26%, os gastos com os agroquímicos, como herbicida no controle de plantas daninhas, inseticidas e fungicidas, 8%. A cenoura não é uma cultura que tem muito problema sanitário como é o tomate. Vocês devem lembrar que a gente ficou um tempão falando de doença e de praga do tomate, né? Cenoura tem sim seus problemas sanitários, com doenças, com pragas. Isso também tem algumas áreas que tem uma ocorrência maior, alguns anos, tem que ter os cuidados, sim, mas ela é menos problemática do que algumas como tomate, que é muito sensível, ocorrem muitos problemas, e acaba que esse custo com agroquímicos é até maior. A etapa de colheita, de classificação, que gasta muita mão de obra, cerca de 27, quase 28% dos gastos totais aí para produção em um hectare vai nessa etapa. Sementes, 3%, né? Como eu disse para vocês, as sementes utilizadas nesse sistema comercial não é uma semente qualquer, não é essa semente que a gente encontra aí na casa agropecuária, uma semente própria, de alta qualidade, de alto vigor, de alta pureza, né? Então, são sementes mais caras. Vou passar para vocês um vídeo sobre a produção das cenouras baby, a mini cenoura, né? Tem, inclusive, um material da Embrapa que fala sobre isso aqui no Brasil, que a Embrapa desenvolveu aí equipamentos para a produção da cenoura baby, né? Os torneadores ali da cenoura baby. Mas vamos ver de acordo com o nosso tempo, se vai dar tempo, se eu vou conseguir mostrar os dois vídeos. Esse aqui é bem rapidinho, ele tá, inclusive, ele não tem fala, ele vai mostrando as escritas em inglês, porque, como eu disse, nos Estados Unidos é muito forte a produção de cenoura baby, né? Mas aí mostra desde a colheita totalmente mecanizada, né, que vocês vão ver, até o processamento. Vou baixar um pouquinho aqui o áudio.
elas são lavadas, né, pessoal? Elas são colhidas até com um diâmetro menor, porque nessa questão aí nos Estados Unidos, não é que eles usam cenoura com defeito para produzir a cenoura baby, é muito consumido no país, então muitos cultivos são para destinar só essa etapa, né, só essa produção mesmo de cenoura baby. Então são colhidas até com um diâmetro menor aí. Olha como elas saem, todas com o mesmo formatinho, que são envasadas a vácuo, né? Chegam em as mesas, não só dos americanos, mas uma parte também é exportada. Tá? Tem aí o Brasil até um tempo, não sei como que é agora, se a gente consegue importando muito dessa cenoura, mas até um tempo a gente importava, né, a cenoura baby dos Estados Unidos. Não sei como que está a cadeia da produção atual aí da cenoura baby. Ainda temos um tempinho, vou mostrar um vídeo aqui da Embrapa Hortaliça, que fala sobre o desenvolvimento da produção da cenoura baby no Brasil. Nacional. As baby carrots importadas dos Estados Unidos. Nos últimos 4 anos, a Embrapa Hortaliças aprimorou a tecnologia com o desenvolvimento de novas máquinas e da cultivar esplanada, que juntas aumentaram o rendimento e a qualidade do produto. Mas a produção ainda tem alguns gargalos. Um dos grandes entraves tecnológicos ao crescimento e expansão dessa atividade agroindustrial está relacionado com a grande quantidade de resíduos orgânicos que são gerados a partir do processamento mínimo. A partir de 2002, a Embrapa Hortaliças, por meio de um projeto iniciado pela própria Embrapa e em parceria com o Banco Mundial, vem desenvolvendo tecnologia de aproveitamento de resíduos de processamento mínimo de cenoura e de batata, visando a utilização nobre desses resíduos que são gerados. A produção das mini-cenouras processadas gera 30% de resíduos em forma de raspas. Algumas agroindústrias de processamento mínimo têm utilizado esses resíduos na produção de compostos orgânicos, que são posteriormente utilizados como adubo, melhorando a estrutura física e química dos solos. Mas essa raspa de cenoura é um produto nobre e pode ser utilizado na alimentação humana. Por isso, a Embrapa Hortaliças está desenvolvendo alternativas para tornar ainda mais viável a atividade de processamento mínimo no país. Pesquisas realizadas no laboratório de pós-colheita da Embrapa Hortaliças resultaram em 2 tecnologias para o aproveitamento das raspas geradas durante o processamento, a farinha e a polpa de cenoura. Ao pensarmos em alternativas para aproveitamento das raspas geradas na produção de mini-cenouras, procuramos atender alguns requisitos. Primeiro, que esse aproveitamento pudesse ser feito na própria planta de processamento mínimo, de preferência sem necessidade de investimento adicional. Além disso, o produto deveria manter ao máximo as características nutricionais de cor e sabor da cenoura in natura, e suas exigências de armazenamento e transporte deveriam ser tão ou menos rigorosas que o do produto minimamente processado. Infelizmente, não foi possível atender todos esses requisitos em apenas um produto, então desenvolvemos 2, a farinha e a polpa de cenoura com características complementares. Caberá ao produtor escolher qual mais satisfaz as suas necessidades. A ideia central é possibilitar que o pequeno proprietário de uma agroindústria de processamento mínimo possa não só agregar valor pela atividade de processamento mínimo, mas que também possa conseguir gerar renda e emprego por intermédio da comercialização desses novos produtos desenvolvidos a partir dos
resíduos gerados pelo processamento mínimo. Durante o toneamento para a produção de mini cenouras, há uma produção de raspas de cerca de 30%. Como o processamento mínimo é feito com imersão em água, o material sai com muita umidade. Por isso, é necessária uma centrifugação das raspas até a retirada do excesso de água. A centrífuga é a mesma utilizada na centrifugação das mini cenouras após a sanitização. O material centrifugado é usado tanto quanto a de cenoura. Para a obtenção da farinha, é necessária uma secagem das raspas centrifugadas em estufa com circulação de ar. Esta secagem deve ser feita em temperatura de 60 graus Celsius para conservar melhor a cor da cenoura. O tempo de secagem é de aproximadamente 8 horas, variando com o tamanho e o carregamento da estufa, velocidade de circulação do ar e umidade relativa do local das instalações. O material seco deve ser moído e selecionado. Cada tipo de farinha terá diferentes aplicações. Por serem produtos novos, a Embrapa Hortaliças criou receitas com a farinha e com a polpa de cenoura. Para a fabricação de polpa de cenoura, a raspa centrifugada deverá ser pasteurizada. O tempo de pasteurização vai depender do tamanho do frasco utilizado. Para embalagens de 300 gramas, 25 minutos. Para embalagens de 500 gramas, 45 minutos em água fervente. Tanto a polpa quanto a farinha de cenoura preservam parte dos nutrientes presentes na própria cenoura. Então, ambos são ricos em beta-caroteno, um pigmento laranja que o nosso organismo pode transformar em vitamina A. A deficiência dessa vitamina é um problema sério entre lactentes, crianças em idade pré-escolar e mulheres grávidas, podendo causar alterações na pele, cegueira noturna e lesões na córnea que podem levar à cegueira permanente. É a principal causa de mortalidade infantil nos países em desenvolvimento e de cegueira evitável em todo o mundo. Os produtos elaborados a partir da polpa ou da farinha, ou então a própria farinha, podem ser acrescentados à merenda escolar e contribuir para a redução da deficiência de vitamina A entre as crianças. Bom, pessoal, é isso, né? Para a gente finalizar, então, a parte de estudo aí da cultura da cenoura, finalizando aí com alternativas, né? Como vocês viram, a importância alimentar foi frisada aí no final também do vídeo, né? Pela pesquisadora da Embrapa, que como a cenoura, ela é rica, né, nesse pigmento que dá essa coloração que é o beta-caroteno, que o nosso organismo pode aí sintetizar em forma de vitamina A, que é importantíssimo aí para o funcionamento, tanto pela questão da visão, para a imunidade e outros aspectos. Podendo incrementar, inclusive, esse subproduto da produção da cenoura minimamente processada, que é as cenouras baby, né, a fazer a farinha, que pode ser incrementada na dieta aí, na merenda escolar, por exemplo. Então, vamos finalizando esse tema, né? O estudo da cenoura é finalizado na aula de hoje.